Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Vamos lá, o nosso entrevistado de hoje. Hoje, de uma maneira mais completa, diferente, até do meu lado, eu fiz a questão, de estar convidando, juntamente aí com a globalização da equipe de jornalismo aqui da Rádio Cultura, onde tem a direção do Dr. José Eduardo Mendes Camargo, o gerenciamento da Simone Garcia, também a coordenação e a supervisão de Karina Cato e Ronaldo Bianchi, com a minha apresentação. Hoje, do meu lado, para acompanhar o momento político, tenho o prazer de receber o Dr. José Eduardo Mendes Camargo, o qual fará as questões para o nosso entrevistado de hoje. Dr. José Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Estamos aqui a postos para entrevistar o destacado profissional e homem público que é Marcos Cintra Cavalcante, que está a postos já. Bom, Marcos Cintra Cavalcante de Albuquerque, é o nome dele. O partido é União Brasil. Ele é candidato a vice-presidente da República, possui graduação em economia. Ele é professor titular e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, foi diretor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a EAESP e também a FGV, foi secretário especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, presidente da Financiadora de Estudos e Projetos da FINEP, secretário do Planejamento do município de São Paulo, secretário de Finanças do município de São Bernardo do Campo, secretário de Desenvolvimento Econômico e também Trabalho do município de São Paulo e subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de São Paulo. Ele foi vereador e foi deputado federal. Este é o nosso entrevistado de agora, o vice-candidato à presidência da República pelo Partido União Brasil, Marcos Cintra Cavalcante de Albuquerque, no nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidato Marcos Cintra, mais uma vez, a gente agradece esse desafio, por o senhor ter aceitado estar aqui com a gente, para, juntamente com o Dr. José Eduardo Mendes Camargo, responder algumas questões elaboradas pela equipe de jornalismo do nosso portal RC1, informações e questionamentos que vão de interesse à nossa população. Claro que é importante demais o nosso telespectador, que representa a população, conhecer os candidatos que estão aí pleiteando um cargo nestas eleições. A gente agradece a participação do senhor. Boa tarde, candidato. Muito boa tarde, Ricardo. É um prazer enorme estar na Rádio Cultura aí, dialogando com vocês, com meu grande amigo, conhecido de longa data, o Zé Eduardo, o Ronaldo Bianchi também, que foi meu aluno na GV há tempos atrás. Mas eu só queria dizer o seguinte, Ricardo, quando você lê o meu currículo assim tão longo, eu acho que longe de descrever os méritos que eu tenho, acho que você descreve mais a minha idade. Quando começa com foi, é porque a gente está passando alguns anos na militância política. Mas, de qualquer maneira, é um prazer estar com você e com todos os ouvintes da Rádio Cultura aí, em toda essa região que vocês cobrem com essa rádio. Candidato, o senhor terá aí na tela do senhor o tempo que vai estar na tela do senhor, Neste primeiro bloco, são 4 minutos. Esses 4 minutos é para a apresentação. O senhor falar quem é o senhor, o porquê é candidato, se apresentar de modo geral para os nossos telespectadores e para os ouvintes da Rádio Cultura. 4 minutinhos na tela, nós vamos colocar depois da vinheta para essa apresentação. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Momento político, o candidato vice-presidente da República, Marcos Cintra, ele se apresenta no nosso Momento Político, o tempo na tela. Bom, para mim é um prazer e uma satisfação poder estar participando desse diálogo.
E eu quero me apresentar. Eu sou um professor universitário, acima de tudo, tive militância política, continuo tendo, evidentemente, a ser candidato a vice-presidente da República, juntamente com a candidata Soraya Tronic, representando a União Brasil, o maior partido do país hoje, mas eu sou, sobretudo, um professor, né? Sou um economista e que sempre tem se dedicado muito a questões tributárias, a melhorar o nosso país. Eu acho que o Brasil hoje está precisando um pouco de equilíbrio, está precisando, sobretudo, de muito bom senso para que nós consigamos superar as dificuldades que nós estamos enfrentando. E eu fico muito preocupado quando eu vejo um país como o nosso preso numa polarização que eu chamo de uma polarização estéril, onde as opções para a sociedade estão polarizadas entre um candidato que já esteve no poder por 14 anos, diretamente ou indiretamente, e deixou o país nas condições em que se encontra, e da mesma forma, por outro lado, nós temos um candidato que está terminando agora o seu primeiro mandato e que também decepcionou muitos dos seus eleitores, inclusive a mim mesmo. Eu fiz parte desse grupo que apoiou o atual presidente Bolsonaro, mas quando percebi que as coisas não estavam andando da forma como deveriam, com a velocidade, com ousadia e, sobretudo, com o equilíbrio necessário para colocar o país nos eixos, eu acabei, por várias razões, deixando a administração. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o próprio presidente abandonou o partido no qual ele ainda permanece, que é a União Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM. Então, nós estamos agora apresentando essa alternativa à sociedade. O Brasil precisa de equilíbrio, precisa de bom senso e precisa, sobretudo, de projetos. Eu acho que nós estamos amadurecendo e, infelizmente, ainda temos 50 milhões de desempregados, subempregados, desalentados, gente na economia informal. Somos informados de que existe ainda fome no país, ainda que, do ponto de vista macroeconômico, o país vá bem. É indiscutível que estamos conseguindo, digamos, domar a inflação, que o país está crescendo mais do que outros países do mundo, que o Brasil começou, de fato, uma política de estabilização antes mesmo da Europa, dos Estados Unidos. Só do ponto de vista macroeconômico, o Brasil indiscutivelmente está melhorando e está num caminho correto. Mas eu pergunto à população se as coisas estão melhorando como se poderia esperar. Infelizmente não vemos isso, pelo contrário, vemos muito conflito, muito ódio, muito desentendimento e, sobretudo, uma situação de profundo desalento que a sociedade brasileira está enfrentando. Então, a União Brasil optou por lançar uma candidatura à presidência da República. Os partidos não foram capazes, infelizmente, de construir uma outra candidatura intermediária que pudesse fundir vários partidos em prol, em busca de uma solução para o país, de tal forma que acabamos lançando, então, isoladamente a campanha capitaneada pela senadora Tronic. Nós vamos ter aqui a oportunidade de explicar um pouco mais o que pretendemos, quais são as nossas principais prioridades, mas o que eu gostaria de deixar claro é que nós estamos aqui cumprindo uma obrigação cívica, uma obrigação de unir o país, de termos um pouco mais de serenidade no debate político, mais estabilidade, que é o que a população brasileira precisa, e é aquilo que vai nos fazer, de fato, nos unirmos como um país em busca do crescimento econômico daqui para frente. Este é o candidato à vice-presidência do nosso país, Marcos Cintra, do União Brasil, o nosso entrevistado dentro do nosso quadro Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidato Marcos Cintra agora vai ter 3 minutinhos no tempo aí, o reloginho de 3 minutos, para que o senhor possa responder cada questão, cada pergunta que será elaborada pelo presidente do Instituto Usina de Sonhos, da Rádio Cultura, do Jornal Democrático e do Portal RC1, Dr. José Eduardo Mendes Camargo. 3 minutinhos na tela para o senhor responder cada pergunta. Dr. José Eduardo Mendes Camargo, a primeira pergunta. Prezado candidato, o que impede a implantação do imposto único no Brasil? 3 minutos na tela. Olha, antes de mais nada, quero cumprimentar o Zé Eduardo, quero dizer para ele que se eu fosse
elogiar tudo que eu conheço dessa grande figura, um grande amigo, e eu rapidamente esgotaria os meus 3 minutos. Então eu vou me poupar de fazer os elogios que ele merece e ir diretamente à resposta. Em primeiro lugar, o imposto único é uma revolução. Eu costumo dizer que um novo governo precisa de 3 coisas: precisa ter ousadia, precisa ter competência e precisa ter seriedade de propósitos e honestidade. A ousadia é a marca do projeto do imposto único. O país não pode continuar tendo um sistema tributário tão complexo, com um sistema tributário tão caro de ser executado tanto pelo setor privado quanto pelo setor público. Eu apresentei a proposta do imposto único há já bastante tempo e percebi com o andamento, né, da discussão que um dos problemas do imposto único que tem impedido a sua aprovação é exatamente a agressão que ele pode fazer ao Pacto Federativo. A ideia de ter apenas um tributo, unindo tributos da União, dos estados e dos municípios, pode, de alguma maneira, reduzir a capacidade tributária que a Constituição garante a estados e municípios. Consequentemente, optamos por dar um primeiro passo, que é a implantação de um imposto único federal apenas. Essa é a primeira grande dificuldade. A ideia do imposto único ela precisa ser implantada paulatinamente para não agredir o Pacto Federativo Brasileiro. O segundo grande problema que eu percebo no imposto único é que, apesar de ser um projeto altamente simplificador do sistema tributário, nós propomos unir todos os tributos em apenas um tributo, todos os tributos do governo federal seriam unificados, com uma alíquota sobre movimentação financeira de 1,26%. É uma proposta altamente palatável para a sociedade, mas tem muita gente que gosta e vive da complexidade do sistema tributário. Existem aqueles que usam a concorrência desleal através do sistema tributário, quando ele sonega, quando ele pratica uma concorrência desleal através do sistema tributário. E, evidentemente, existem aqueles núcleos que aprenderam a conviver com o atual sistema. Mas, sem dúvida alguma, o principal foco de oposição é o que nós estamos propondo, é uma tributação sobre pagamentos, é uma tributação que incidirá sobre qualquer pagamento ou recebimento, e isto é erroneamente identificado com CPMF. Não tem nada que ver com CPMF. CPMF foi um tributo a mais, quando o que nós estamos propondo é um tributo sobre movimentação financeira que vai eliminar outros impostos altamente prejudiciais ao Brasil. Essas são as grandes dificuldades, mas o debate está sendo perfeitamente capaz de superar essa falta de entendimento relativamente à proposta. Candidato Marcos Cintra, do União Brasil, entrevistado de hoje no nosso Momento Político. Vamos para a segunda pergunta, doutor José Eduardo Mendes Camargo. Bom, candidato, o agronegócio vem sendo assim um suporte da economia brasileira, e a gente gostaria de saber qual o direcionamento para o agronegócio no seu governo. Bom, o agronegócio, sem dúvida alguma, tem sido o grande... o setor que tem sustentado o país nesse período de enorme dificuldade. Ele continua se desenvolvendo bem e, curiosamente, eu apontaria o seguinte: é o setor que tem menos intervenção pública e governamental do que vários outros setores, principalmente na área tributária. E esta é uma das razões pelas quais o agronegócio vai bem no Brasil. Ele tem dificuldades, sem dúvida alguma, eu vou mencionar algumas. A agricultura familiar, que é aquela agricultura que provém bens para o consumo interno da população, precisa de mais apoio, precisa crédito. O agronegócio, o grande agronegócio, vai muito bem e tem sustentado a economia. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, continuar dando todo o apoio ao agronegócio, coisa que ele já vem tendo. Isso significa não ameaçar o setor. Nós precisamos ser muito cautelosos com relação à questão de demarcação de terras, com relação a questões ambientais. Sem dúvida alguma, tudo isso faz parte de qualquer projeto de governo. Mas quando nós olhamos, por exemplo, a questão ambiental, que tem inclusive nos jogado numa polêmica internacional gigantesca, parecendo que nós não respeitamos o meio ambiente no Brasil e jogam a culpa no agronegócio, nós não estamos falando a verdade. Quem sobrevoa, por exemplo, a região
do Midwest americano, Wisconsin, os estados grandes produtores de cereais nos Estados Unidos, anda de avião por horas e não vê uma única árvore. Você vê filetes de água sem matas ciliares. Faça o mesmo voo no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, nas regiões onde o agronegócio está implantado, e nós vamos ver uma preservação exemplar, 20% da área preservada, matas ciliares preservadas. Portanto, o agronegócio está cumprindo muito bem o seu papel. É lógico que o governo merece ser criticado porque não tem combatido a bandidagem na Amazônia. Isso é outra coisa. É exploração ilegal de madeira, desmatamento ilegal, mineração ilegal que vem contaminando os veios de água na região da Amazônia. E aí sim, o que nós precisamos não é culpar o agronegócio, mas a bandidagem que vem se apoderando desse negócio, e o governo tem sido excessivamente tolerante com esse público. Então o agronegócio merece os nossos aplausos, vai continuar com todo o apoio, é um sustentáculo da economia, mas iremos combater com todas as nossas forças qualquer ação ilegal, para mostrar ao mundo que o nosso agronegócio é sustentável, é saudável e capaz de alimentar o mundo, como já vem fazendo parcialmente hoje. Candidato, pode concluir, se tiver algo a mais para concluir. O que eu iria dizer é que, do ponto de vista tributário, o agronegócio já vem tendo, de alguma maneira, um tratamento preferencial. Ele tem, de fato, um tratamento tributário porque a grande parte da produção rural é feita através de empresas familiares, muitas vezes não organizadas em empresas, e isso tem sido uma das razões que nos levam a implantar a ideia do imposto único, a simplificação, a busca de um sistema tributário justo e que não incomode o produtor tem sido um exemplo no agronegócio e na produção rural. E nós precisamos implantar este mesmo modelo no restante da economia. Era só o que eu gostaria de complementar, e dizendo que nós temos ainda um futuro brilhante relativamente ao agronegócio no Brasil. O Brasil é um dos países que tem poucas condições tão boas como a nossa em qualquer outro país no mundo, em termos de regiões agricultáveis, em termos de riqueza mineral. Poderemos, de fato, ser um grande país captador de recursos do investimento, mas precisamos respeitar um pouco mais a nossa legislação e estimular uma atividade onde temos uma capacidade concorrencial gigantesca, inigualável em qualquer região do mundo. O candidato pode, claro, passou os 3 minutos, concluir todo o seu raciocínio, haja visto que nós estamos num momento político, claro que tem que ser respeitado também a parte do candidato, que às vezes tem o seu raciocínio e aí, por causa do tempo, às vezes estoura, ele é obrigado a parar. Candidato, o senhor não é obrigado a parar, o senhor pode continuar a completar o raciocínio do senhor, ok? Eu tentei respeitar aqui o reloginho, mas eu fico feliz em saber que haverá alguma tolerância. Estou disposto a outras perguntas, estou à disposição. Vamos lá, então, as perguntas são relacionadas, são as perguntas pelos nossos jornalistas aqui do Portal RC1, também da equipe de jornalismo aqui da cultura, do nosso Portal RC1, e agora nós vamos para a terceira pergunta, doutor José Eduardo Mendes Camargo. Bom, esta terceira pergunta tem um pouco a ver com o que nós vivenciamos a convite da Fundação Frederic Naumann na Alemanha, em 86, em que a gente viu a distribuição do imposto entre a federação, o estado e o município. No Brasil, hoje, nós temos 60% aproximadamente, do imposto fica na federação, 23% no estado e 17% no município. E eu me lembro que na Alemanha e nos Estados Unidos era mais ou menos 1/3, aproximadamente. Então, eu gostaria de saber, na sua plataforma de governo, se pretende fazer um realinhamento dessa distribuição tributária. Olha, excelente pergunta e tem tudo a ver com a questão tributária. Nós temos, diferentemente de vários outros países, uma federação complexa, é uma federação de 3 andares. Né? Normalmente as federações têm a União e os estados, e os municípios são, digamos assim, têm uma governança unificada dentro de cada estado. Na nossa federação, não. As competências estão divididas nos 3 níveis.
níveis, no nível da União, dos estados e dos municípios, que também têm competências tributárias diversificadas. Qual é o grande desafio que nós precisamos enfrentar? Eu sou um municipalista convicto. Eu acredito que grande parte das atribuições hoje do setor público são responsabilidade dos municípios. Os estados têm uma responsabilidade de prestação de serviço bastante reduzida, porém muito importantes, e nós devemos descentralizar ao máximo as atividades do setor público. Não basta, no entanto, mandar para os municípios e parcialmente para os estados as obrigações e não mandar os recursos correspondentes. Nós vivenciamos, e o doutor Zé Eduardo tem toda a razão, a proposta que existe na Alemanha, onde existe uma divisão de um terço, um terço, um terço. É uma divisão muito mais equitativa e muito mais justa do que nós temos aqui no Brasil. Eu vejo o movimento municipalista brasileiro hoje muito preocupado com o acúmulo crescente de responsabilidades e poucos recursos, principalmente na área da saúde e também na área da educação, principalmente na educação infantil, com creches, onde às vezes existe uma certa transferência de recursos, mas não em quantidade suficiente e dentro de uma governança adequada. Portanto, eu queria dizer que a experiência alemã foi extremamente útil. Como é que nós vamos tentar resolver esse problema? O primeiro passo é uma reforma tributária nos tributos da União, como nós estamos propondo, o Imposto Único Federal, e esperamos que em breve, ato contínuo também, passaremos a implantar esta mesma modelagem tributária descentralizadora, menos Brasília e mais Brasil, como aliás o próprio Bolsonaro diz, e eu apoio, infelizmente ele não vem praticando isso, mas me parece que essa é a linha que nós adotaremos. Ato seguinte, nós também tentaríamos incorporar ao modelo do Imposto Único estados e municípios, de forma que a distribuição prevista no projeto do Imposto Único seja a mais compatível possível com esse mecanismo de descentralização. Essa é uma decisão política que vai ser tomada pelo Congresso, mas eu quero dizer agora, de pronto, taxativamente, sou municipalista e sou totalmente a favor de uma grande descentralização de obrigações e de recursos. Esse é o candidato Marcos Cintra, ele é candidato a vice-presidente da República pela União Brasil. E vamos agora para a quarta pergunta, doutor José Eduardo Mendes Camargo. Bom, aí seria qual também a sua política para educação e saúde, dois temas capitais aí para o desenvolvimento do nosso país, né? Olha, é uma excelente pergunta. Desculpa, eu estou com um probleminha aqui no telefone que está caindo. Mas a questão da educação, particularmente, me parece a mais importante de todas. Educação, eu costumo dizer que qualquer governo tem que ter três grandes prioridades. A primeira delas é educação, a segunda é emprego e a terceira é um posicionamento internacional melhor do país. A educação é, acima de todo e qualquer outro projeto, é a base de sustentação de um bom governo, de um país progressista e de um país capaz de um desenvolvimento humano digno e sustentável, sobretudo. Portanto, a educação é fundamental. Agora eu pergunto, por que é que nós não estamos conseguindo oferecer uma boa educação à sociedade brasileira? Não existe bala de prata, não existe mágica. E mais ainda, nós temos uma legislação que canaliza muito recurso para a educação, porém nós temos tido fracassos contínuos nesta área. Basta dizer que neste governo já tivemos 4 ou 5 ministros da educação, o último deles inclusive saiu preso, tivemos alguns ministros que claramente não se ajustavam ao ministério, o primeiro deles sequer falava português corretamente, ainda que na sua especialidade fosse um técnico bastante competente. Então, educação é fazer o que tem que ser feito, é a busca de qualidade, é fazer o que outros países estão fazendo. Vamos olhar a Finlândia, por exemplo, nós temos recursos que estão sendo mal utilizados. Portanto, para mim,
na área educacional é simplesmente fazer o que qualquer governo teria obrigação de fazer. Não existe nenhum grande projeto novo, não existe nenhuma bala de prata e nada que de fato seja algo diferente do que outros países estão fazendo. Mas é fundamental que seja executado da melhor maneira possível. E o primeiro passo que nós estamos propondo na área da educação é a valorização do professor. Sem professor não há educação. O professor, infelizmente, em todos os níveis, no universitário, no nível médio, no nível primário, está sendo proletarizado, ganha mal, não tem condições de sequer de buscar uma boa capacitação. A primeira providência que vamos fazer é uma coisa que já existia no Brasil até 1964, valorizar a atividade do professor, isentando o professor do imposto de renda. Até 64, o professor em todos os níveis não pagava imposto de renda. A partir de 64, eles começaram a ser tributados também. Essa é uma das facetas que nós pretendemos implantar no setor educacional. Valorizar o professor para que ele tenha mais dignidade, para que ele tenha condições de buscar uma capacitação, estudar melhor e ser valorizado como se faz, por exemplo, nas economias orientais, que respeitam o professor, pagam bem, exigem, mas em compensação têm uma boa retribuição na área da educação da juventude. Candidato Marcos Cintra, ele que está sendo nosso entrevistado de hoje no nosso Momento Político, respondendo às questões elaboradas pela nossa equipe de jornalismo aqui da Cultura e também do Jornal Democrático, pelo Dr. José Eduardo Mendes Camargo, que vai agora para a sua quinta pergunta. Bom, um dos problemas que a gente sente no país hoje é o problema da segurança, né? Segurança pessoal, pública e tudo mais. E a gente gostaria de saber qual seria a política para melhorar a segurança e mesmo o combate do crime organizado que a gente vive hoje no país. Bom, em primeiro lugar, a questão da segurança é muito grave. O doutor Zé Eduardo menciona a questão do crime organizado. Eu me preocupo muito. Eu vejo o Brasil caminhando para uma situação onde o crime organizado não só está tomando comunidades inteiras, como acontece, por exemplo, nas regiões de milícias, onde eles tomam conta de bairros inteiros com centenas de milhares de habitantes, passam a ser a autoridade nessas regiões, como ainda estão se expandindo até para a vida pública brasileira, até para a política. Estão elegendo parlamentares, estão financiando a política, enfim, nós estamos passando por uma total inversão de valores. Além, evidente, da falta de segurança pessoal que nós sentimos. Assassinatos, problemas de roubos, problemas de corrupção, todo tipo de insegurança que prejudica o Brasil, prejudica o nosso turismo, prejudica a qualidade da nossa vida. Muito bem, quais seriam as soluções? Várias delas. A primeira delas é garantir, por exemplo, a questão de droga, a questão de contrabando de armas, a independência da Polícia Federal. Nós vivemos ao longo desse último governo, em realidade, várias instâncias onde a própria Polícia Federal vem sofrendo interferência, tendo não uma política de Estado, mas uma política provinciana de governo para atender interesses específicos, isso não pode acontecer. Uma Polícia Federal precisa ter, pela responsabilidade que ela carrega, absoluta autonomia, como o Banco Central tem, pela responsabilidade de garantir a estabilidade da moeda. Então, a primeira providência é que polícia, em geral, tenha a característica de uma carreira de Estado e que possa ter uma política especializada sem ingerência política, ainda mais agora com o crime organizado se preparando para entrar na política. Segunda grande questão, é a eterna questão. Vamos descentralizar ou centralizar agora não mais a Polícia Federal, que trata de crimes nacionais, como questão de fronteiras, contrabando de armas, drogas, etc., mas a segurança nossa do dia a dia. Eu sou absolutamente favorável a que o nosso modelo de policiamento seja o mais descentralizado possível. Isso não quer dizer que nós não devamos ter uma polícia militar, uma força nacional, como vários países têm, por exemplo, nos Estados Unidos, mas a atribuição da segurança deve ser e pode ser muito melhor executada quando ela é descentralizada, quando está
próxima da sociedade como um todo. Nada melhor do que os prefeitos para conduzir a segurança da sua comunidade, do seu município, desde que ele receba os recursos correspondentes. Então, eu respondo muito brevemente disso. Responsabilização, absoluta autonomia e mais descentralização na busca de segurança das pessoas, do seu patrimônio e da sua própria segurança física, pessoal. Candidato, agora no próximo bloco, nós vamos dar aí, é claro, a oportunidade para fazer as suas considerações finais, assim também como nós vamos dar aqui para o Dr. José Eduardo Mendes Camargo, que é o presidente do Instituto Usina de Sonhos, Portal RC1, Jornal Democrático, também da Rádio Cultura, também as suas considerações finais, Dr. José Eduardo Mendes Camargo. Bom, Ricardo e candidato, fico muito feliz, muito grato da sua presença, trazer todas as luzes aqui a nossa região aqui do interior do estado de São Paulo, aqui o centro-oeste especialmente, mas a gente sente, eu acho que foi muito importante essa colocação, que a gente sente hoje que a cada dia que passa, os municípios são sobrecarregados de mais missões. Começou a saúde, a educação, segurança e sem essa contrapartida de a transferência dos impostos, né? Então, aí foi importante essa também sua colocação, uma vez que isso é uma grande preocupação de quem mora como nós no município, como dizia o saudoso Franco Mottoro. Bom, eu queria então finalizar agradecendo a sua presença e devolvendo a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigado, viu? Muito grato. Olha, eu quero agradecer muito a gentileza de poder participar desse debate, dessa conversa. Infelizmente, são as regras, né? Tudo é muito rígido e a gente tem um tempo para poder discutir as coisas, mas não vou me furtar de dizer que foi uma satisfação enorme poder dividir aqui um pouco dos nossos projetos e dos nossos planos de governo. É evidente que a economia, o país hoje está muito polarizado do ponto de vista político e está muito fragilizado do ponto de vista econômico, apesar de todo o nosso gigantesco potencial. Eu quero dizer que nós acreditamos que quando a economia vai bem, tudo vai bem, a segurança vai bem, a educação vai bem, a saúde vai bem, os investimentos vão bem, porque tudo tem que ter um lastro de poder aquisitivo, um lastro financeiro para poder executar essas políticas. Daí nós darmos uma ênfase muito especial na nossa candidatura ao imposto único. É um projeto que vai simplificar a vida de todo mundo, vai distribuir melhor a carga tributária, vai aumentar o poder aquisitivo do assalariado e, sobretudo, eliminar e desonerar por completo a folha de pagamento das empresas. Não haverá mais na vida do imposto único os 20% de contribuição previdenciária ao INSS, favorecendo o empregador para que ele seja estimulado a abrir novos postos de trabalho, e o empregado também não vai ter mais aqueles descontos que chegam até a 14% daquilo que ele ganha. É um projeto de reforma tributária altamente simplificador, desburocratizado e que eu tenho certeza vai reduzir preços e aumentar o poder aquisitivo da população. E repito, a economia indo bem, aí nós vamos ter a massa crítica para praticar uma política de investimento, de melhorias educacionais, de saúde e tudo mais que nós precisamos. Eu espero ter deixado aqui uma visão positiva e espero que nós saibamos votar e eleger nas próximas eleições o governo mais adequado para o nosso grande país. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Obrigado, candidato, mais uma vez. A gente agradece de coração essa participação, essa aceitação do senhor de estar aqui no nosso momento político, esclarecendo algumas questões, perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo da cultura do Portal RC1, do Jornal Democrático. A gente agradece a participação e desejamos boa sorte para o senhor. Eu é que quero agradecer mais uma vez e um abraço para toda a região, ao grande amigo Zé Eduardo e ao Ronaldo Bianchi, e a você também agradeço muito a oportunidade que me deram.
Esse foi o nosso Momento Político com a direção-geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo, gerenciamento da Simone Garcia, coordenação de Karina Cato e Ronaldo Bianchi e a apresentação de Ricardo Pereira. O Momento Político ainda volta, claro, durante a programação do nosso portal RC1. Importante lembrar que este é um momento, claro, para você ficar por dentro e conhecer aqueles candidatos que aceitaram esse desafio de estar com a gente no Momento Político aqui no portal RC1. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia.